Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui então mais um episódio da nossa série sobre métodos construtivos. Aos que ainda não me conhecem, eu sou Thiago, sou engenheiro civil, tenho mestrado em otimização de processos pela UFRJ, no Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre steel frame e wood frame. Vamos iniciar falando então sobre steel frame, certo? Aí eu quero trazer para vocês algumas imagens antes de mais nada. Steel frame, ele tem como principal característica a utilização de perfis metálicos com revestimento em chapas. Essas chapas elas podem ser cimentícias, podem ser em gesso, o drywall, elas podem ser em alumínio, o ACM e outras variações, como até mesmo a madeira. Quanto a vantagens desse método construtivo, a gente tem a velocidade de execução, tá? É um tempo muito curto de execução. Nós temos também aí a leveza da estrutura, o que traz aí uma redução no custo das fundações. Nós temos também um custo reduzido, tá? Ele também tem um custo bem interessante. E para desvantagem desse método construtivo, nós temos uma que eu chamo de principal, que é o quê? A cultura da região. Hoje, infelizmente, no Brasil, nós ainda não adotamos a cultura de construir com steel frame ou com wood frame. A gente já vê isso muito claramente nas regiões dos Estados Unidos, na região da Europa. Então lá a gente entende que esse processo ele já venceu aí esse bloqueio cultural, digamos assim. É uma construção segura, é uma construção resistente, é uma construção ágil, é uma construção limpa, é uma construção que não gera muito resíduo. Então é muito interessante a questão da construção em steel frame e wood frame, mas nós precisamos vencer ainda essa barreira comercial, digamos assim. O mercado ainda não aceita muito bem esse tipo de construção, tá? A desvantagem dele, além dessa questão da cultura, ele também tem uma atenção para a manutenção que deve ser bem controlada, tá? No caso do steel frame, se ele for revestido aí, por exemplo, em madeira ou em gesso, a gente tem que ficar muito atento no que diz respeito a contato com água, umidade, e isso exige aí uma rotina de manutenção para essa estrutura. Do mais, eu diria que são muitas vantagens e poucas desvantagens. Falando um pouco sobre o wood frame, ele tem como característica também a estrutura em perfis e os fechamentos em chapas, só que desta vez tudo em madeira. E aqui é um ponto que também a gente consegue trazer um viés ecológico nesse método construtivo. Por quê? Normalmente, quando utiliza-se do método construtivo wood frame, a gente acaba utilizando de madeira de reflorestamento, tá? Então aqui a gente consegue abordar de uma forma mais bacana a utilização dos recursos naturais e não trazendo assim uma depredação ambiental. E muito mais que isso, a gente consegue até trazer uma otimização dos custos, tá? Hoje a madeira de reflorestamento, numa composição aí para wood frame, de uma parede em wood frame, ela acaba ficando aí em torno de 10 a 15% mais barato do que uma mesma parede em alvenaria. Então é um método construtivo muito interessante. E tanto o wood frame quanto o steel frame, ele traz também a possibilidade de nós construirmos edifícios, tá? Edifícios baixos, de 4 a 5 pavimentos, mas é possível sim. Trago ali algumas imagens para exemplificar para vocês. Nós temos aí uma limitação no que diz respeito ao número de pavimentos, a altura dessa edificação, seja para steel frame, seja para wood frame, por conta aí da leveza da estrutura, tá? Acaba que se nós subirmos demais essa edificação, ela não vai ter peso suficiente para comportar aí carga de vento, por exemplo. Então, nós temos esse limitador. Isso talvez seja uma desvantagem quando estamos falando aí de construção de edifícios com porte mais alto, com número de pavimento mais elevado, tá? Então, de uma forma resumida, pessoal, era isso que eu queria abordar com vocês a respeito do steel frame e do wood frame. Vocês podem ter notado aí que eles têm características muito aproximadas e a principal variação entre eles é a utilização da madeira. No steel frame, os perfis são metálicos e as chapas
em madeira, em placa cimentícia, em gesso ou em alumínio, por exemplo. Já no wood frame, os perfis são em madeira e as chapas também são em madeiras, tá? Uma desvantagem que eu esqueci de apresentar aqui para vocês do wood frame e do steel frame é que eles não conseguem se isentar totalmente da utilização do concreto, tá? A gente vai ter a necessidade de utilizar do concreto, pelo menos nos pisos, para trazer aí mais resistência e mais controle da umidade do solo. Tá bom, pessoal? Eu agradeço aqui mais uma vez a atenção de vocês. Amanhã novamente nós estaremos disponíveis aí com caixinha de pergunta para estar trazendo aí algum esclarecimento a mais que ficou faltando nessa apresentação. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.